aí, audiência do Portal Desacato e do JTT. Fiquem em casa, como vocês estão? Tudo bem? Bom, aqui vocês já podem mandar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões, como você gostaria que de repente a gente mudasse aqui o JTT, se você está conseguindo acompanhar com esse formato, manda aí suas mensagens para os 048 98807 7742 do nosso WhatsApp e também aqui pelo e-mail portal.desacato@gmail.com, certo? Também tem aqui as nossas redes sociais para você curtir e se manter bem informado. Esse primeiro aqui é o nosso portal, é o desacato.info. No Insta, @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato e no Twitter, @desacatobrasil. Vamos lá para o nosso portal, desacato.info. Salles exonera chefes de fiscalização do IBAMA e põe ex-comandante da rota no comando. Bolsonaro diz que usou o nome fantasia em testes de coronavírus. Talvez tenha pegado e nem senti. Disparam contra a embaixada cubana em Washington. Mais de 2 milhões de australianos já baixaram o aplicativo que rastreia casos de coronavírus. Bem legal, tem bastante coisa aqui para vocês darem uma olhadinha. Também tem aqui o nosso banner, seja um amigo leitor, uma amiga leitora do Portal Desacato. Vocês podem contribuir mensalmente com vários valores aí e anualmente também com outros valores, e também tem o nosso depósito em conta. Contribua com a outra informação e para manter todas as nossas programações no ar. Você que gosta de acompanhar aí o nosso JTT, contribua, beleza? Gente, para hoje a gente tem aqui, começando com o debate da Helenira Vilela com o Raul Fittipaldi, os escândalos e as declarações torpes do governo federal são uma linha de construção política proposital. Logo em seguida temos no centro do debate do Uruguai, coronavírus e a nova lei de meios. Entrevista com a diretora do histórico semanário Brecha, a Mariana Contreras. Quais são as estratégias que as trabalhadoras autônomas podem ter durante a pandemia? É a entrevista com a Dara Spina. Apesar do genocida Donald Trump, a curva começa a se achatar em Nova York. É a entrevista com a Andréa Viseu, professora e jornalista. O governo municipal de São Miguel do Oeste faz propostas ridículas para os auxiliares de creche. É a entrevista com a Priscila Dalla Costa. Como podem pedir educação à distância nas comunidades quilombolas se não tem energia elétrica? É a segunda parte da entrevista com a Maria de Lourdes Mina, professora de educação quilombola. Luciana Racieri foi a madrinha de Guigo Ribeiro no Portal Desacato. Dois queridos, para finalizar aí o nosso JTT. E eu quero mandar aqui uns abraços e beijos. Vão todos para São Paulo hoje, a capital, e no interior. O primeiro vai para a escritora Luciana Racieri, que colabora com o Desacato desde 2007 e trouxe até nós o nosso querido Guigo Ribeiro. O outro é para uma leitora fiel que sempre deixa suas opiniões na nossa página de Facebook, a querida Vitória Galhardo, que assina como Vitória Malaguenha. Beijo grande, meninas. Muito obrigada por acompanharem o nosso jornal. Vocês ficam aí com o debate da Helenira Vilela com o Raul Fittipaldi. A gente volta amanhã com a Manuela Campanha, certo? É isso, gente. Amanhã, 18 horas, estamos de volta com o JTT diário. Fiquem em casa. Não esqueçam de compartilhar, comentar e espalhar aí todos os vídeos do Portal Desacato. Eu esqueci de falar uma coisinha aqui. Vamos voltar aqui para outra informação. Aqui estão os nossos apoiadores. Vamos começar aqui com o Conselho Indigenista Missionário, o Centrajusc, o Centrazem, Sinazef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical, Sindiprédios de Santa Catarina, Sindisaúde de Santa Catarina, o Sindipd de Santa Catarina, o Sinergia, e é isso aí, gente. Obrigada por apoiarem o Portal Desacato.
Vocês continuam aí com o Raul Fittipaldi e a Helenira Vilela. Eu volto amanhã. Um abraço para vocês, audiência. 18 horas a gente se encontra de novo. Pois então, a urgência do Portal Desacato, Helenira Vilela, temos um profeta extraordinário. Ele profetizou que ia aumentar profundamente a corrupção, o crime do governo, o crime do Estado, a disfunção das relações internacionais, as besteiras mais espantosas, porque não há outra palavra, contra a Venezuela, contra a China, contra qualquer um, para seguir a receita, né, Helenira, do outro genocida, de Donald Trump. Então, bom dia, são 11h44 da manhã. Como é que tá, Jana Machado, audiência do JTT? Oi, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, e o que acontecer depois tem a ver conosco ou não tem, né? Depois não é a nossa responsabilidade. A gente... É difícil comentar, né? Porque as pessoas tinham uma esperança, que eu não sei por que elas tinham essa esperança, de que o Bolsonaro, quando assumisse, ele parasse de agir como um adolescente mimado e falasse qualquer besteira que passa pela cabeça. Mas, na verdade, isso é uma linha construtora no funcionamento desta pessoa e de uma boa parte das pessoas que ele junta em torno de si. O Mendonça, o novo ministro da Justiça, o Ernesto Araújo, o Abraham Van Traub e seu irmão. Então, todas essas pessoas, ele junta o que a gente chama de gabinete de ódio, mas eu não sei se gabinete de Damares, né? Não sei se gabinete de ódio era o nome certo. Agora, eles falam esse tipo de coisa com nenhuma responsabilidade com nada, né? Nenhuma responsabilidade com os outros povos, nenhum respeito pela história. Então, o Ernesto Araújo compara o isolamento social com os campos de concentração do nazismo de uma maneira completamente irresponsável, não tem nenhum parâmetro de comparação possível entre esses dois eventos históricos, digamos assim. O outro vai dizer que a ONU incentiva a masturbação, coisa que a Damares em algum momento também disse. O Ernesto Araújo vai dizer, enfim, que eles dão, o Abraham Van Traub dá declarações de que a China criou o vírus, ou que tem o Ernesto Araújo que tem conspiração comunista para difundir esse vírus. É um monte de barbaridades que eu acho que a cereja do bolo, né, a cereja podre do bolo podre, é a fala do Jair Bolsonaro a respeito dos mortos, né? O e daí, né? O e daí, o que eu não faço milagre. E o que a gente vê é um conjunto de pessoas que precisa ser parada. Eles têm que entender o símbolo. Você citou o Trump. É isso. Você tem um presidente da República que diz: se você lavar a mão com detergente mata o vírus, então quem sabe se injetar o detergente na veia também não vai funcionar. E o cara é presidente da República, fala um absurdo desse, as pessoas seguem. E aí aumenta enormemente a quantidade de casos de pessoas, enfim, que estão precisando ser tratadas por conta de injetar detergente ou beber detergente. Então a gente vê um conjunto de irresponsabilidades, mas aí eu acho que a gente precisa passar da aparência, como sempre, e ir para a essência. Não é irresponsabilidade, é uma forma de agir que precisa deslocar o centro de credibilidade da população, da ciência, das instituições, para esse tipo de achismo irresponsável adolescente. Então, acho que a gente tem que entender que isso é uma decisão política, né? Apesar de que eu acho que muitas vezes eles falam impensadamente, mas esse impensado é um construto político que dá uma estrutura para essa base e cria problemas seríssimos para o país. Algumas vezes os próprios amigos do Bolsonaro da bancada do boi tiveram que calar a boca dele a respeito da China, porque para quem que a gente vai vender soja? Né? Por que tem um prédio de 87 andares, de 80 e tantos andares da Vale em Xangai? Porque a China é um dos nossos principais compradores de soja, de minério de ferro, de uma série de coisas que o Brasil produz, de frango. Então, como é que vai agir irresponsavelmente? E isso, acabar com o emprego, criar problemas internacionais, criar questões diplomáticas, dificultar a vinda de respiradores para o Brasil, enfim. Eles estão brincando com coisa séria, mas, de novo, não é uma brincadeira. Eles precisam criar uma visão
em que aquele brasileiro médio, mal instruído, machista, cria o seu espelho na autoridade e se sente empoderado para dizer qualquer asneira e acreditar em qualquer besteira e sair fazendo muita coisa errada por aí. Né? Dentre eles, a expulsão dos diplomatas venezuelanos, que apenas é uma pauta de Washington, tratar de construir, aliás, desconstruir a união que houve na América Latina desde finais dos 90, poucos anos atrás, ser de alguma forma o Brasil encarregado dessa destruição, aproveitando ser o país mais rico, o país mais potente, o país territorialmente imenso, gigante da região, que tem menos com o Chile e com o Equador, tem fronteiras com todo mundo, tem com as Guianas também, ou seja, com toda a região do Caribe. Ou seja, esse papel triste, deprimente, que vai depois, não só julgar a história, não só essa retórica, a história vai julgar. Sim, a história julga, mas não é isso. É a fome, é a miséria e o maltrato que receberão os cidadãos e cidadãs brasileiras no resto do mundo, ou por motivos de piada, ou por vingança das atitudes brutais que esse desastre está construindo. É terrível, porque inclusive parte da imprensa, essa imprensa social-democrata, que às vezes se traveste de esquerdista também, né, quando ele é oportuno, faz silêncio quando são atacados países como a Venezuela, como Cuba, ou inclusive os avanços da Argentina, eles se incomodam um pouquinho a eles. Aí eles se incomodam também os governos progressistas, porque muitos deles fizeram mutis no golpe de Estado que derrubou a Dilma Rousseff, e muitos deles também, por baixo dos panos, fizeram campanha para que se elegesse, claro, não este homem, né? Teria sido também para eles palatável algum social-democrata no governo do país. Nós também, no jornalismo, temos que fazer essa avaliação. Bolsonaro é difícil de derrubar também pelo contrassenso do jornalismo, que inclusive se diz opositor todos os dias, mas que ri manifestamente no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, faz gracinha no Instagram, pelas besteiras de Bolsonaro, mas concorda, sim, com atacar Venezuela, com atacar Cuba todos os dias, com atacar Vietnã, com atacar a China, com atacar todo o que esse jornalismo não entende, porque é um jornalismo também americanizado aqui, Lenira. Então, a gente tem um caso agora, é bom a gente olhar um pouco mais para trás, né? O Temer, quando assumiu, e aí, de novo, eu tenho repetido muitas vezes que a gente tem uma linha em que a gente está caminhando na ponte para o futuro, né? E o Bolsonaro não... Talvez ele tenha construído mais pedaços dela, mas a gente continua caminhando na ponte para o futuro. Essa imagem te faz uma parte, porque no momento da gravação, tu não viste, exatamente essa ponte aparece na miniatura, na apresentação deste programa de hoje. Então, e aí então o Temer vai e pede a expulsão da Venezuela do Mercosul. Então a gente está na continuidade do golpe. É importante localizar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e não só de petróleo. Então esse é o interesse dos Estados Unidos em atacar o governo venezuelano. A gente tem um problema que é essa figura estranha, né, histriônica, esquisita, que é o Guaidó, que se autoproclamou presidente, o reconhecimento do governo brasileiro, do governo dos Estados Unidos, dessa figura que não foi eleita, que não foi candidata, que não disputou com ninguém, que não é presidente do parlamento, que não é nada, que se autodeclarou presidente. Desde então, há 2 meses atrás, a gente teve uma tentativa por essa massa ignária que a gente estava falando, né, esse grupo de apoiadores machistas, brancos, racistas, que se unem em torno da figura do Bolsonaro, que tiveram nessa passeata onde o Bolsonaro foi e defendiam AI-5, fechamento do Congresso, do STF e tal. Esse povo tentou invadir a embaixada da Venezuela quando o Bolsonaro pediu a expulsão. E vários sindicatos, vários militantes das causas populares defenderam a embaixada dessa invasão. E o Bolsonaro deu há 2 meses atrás, então, esse prazo para a diplomacia se retirar, e a diplomacia agora tem até... E ele reafirmou agora, né? Na verdade, não é uma novidade, exatamente. É a reafirmar que o prazo de 2 meses termina, dia 2 de maio, que a diplomacia tem que se retirar. Isso significa cortar laços importantes com um país muito importante da América Latina, que podia ser um parceiro de negócio, por exemplo, da Petrobras,
na questão do petróleo, cortar laços com o povo amigo, que a gente sempre teve boas relações, mesmo em outros momentos históricos, e principalmente isso que você falou, seguir uma cartilha que boa parte do resto do mundo não segue, que é uma cartilha dos Estados Unidos de ataque à Venezuela. Os Estados Unidos tem roubado, você não tem outro nome para dar, é roubado o dinheiro do petróleo que a Venezuela vendeu para os Estados Unidos, e os Estados Unidos reteve o dinheiro, que era o pagamento do petróleo que foi entregue. Então isso é roubar, não tem outro nome. E aí a gente fica fazendo esse papel internacional extremamente lamentável. Até o que eu tive conhecimento, a gente tem uma nota do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores defendendo e dando apoio à Venezuela. Inclusive a presidenta Gleisi, na última posse do Maduro, teve lá dando apoio, porque a gente tem um reconhecimento de autodeterminação dos povos, né? Então, de um governo que foi efetivamente eleito. E aí não dá para admitir mais Bolsonaro, né? Eu continuo repetindo, hoje o Lula falou também discorda da atitude do Alexandre Moraes, a menos que tenha algum crime provado contra o Ramagem, não teria por que impedir o cara de ser nomeado. Agora, é um problema que é preciso agir contra os crimes que Bolsonaro comete, e esse é certamente um dos atos inaceitáveis de um governo de um país que devia ser democrático. Muito bem. Elenira, amanhã a gente não está, porque a partir deste 1º de maio, sexta-feira no Zero Livre. Vamos aparecer com alguma saudação, mas no Zero Livre. Então, a partir de toda sexta-feira, agora estará Manuela Campanha, junto com Jana Machado, fazendo um debate sobre cultura e demais, porque nós começamos com os Gigantes, que esta terça-feira vai gravar com a jornalista e secretária-geral, ou seja, que determina o que vai no jornal, de página 12, Nora Beira. Até segunda-feira. Então, nesse sábado, no horário normal do Instigantes, a gente vai repetir a entrevista com a Gleisi, né? Mas acho que é importante marcar o 1º de maio como um dia fundamental da história da classe trabalhadora, como um dia de mobilização e de luta, de defesa dos direitos, de saber que um outro mundo só é possível se a classe trabalhadora tomar o poder, né? Então, é isso. Até segunda-feira, Nina Vilela. Um abraço. Segunda-feira, Raul. Um abraço. Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos com Mariana Contreras, que é diretora e jornalista do semanário Brecha do Uruguay. Hola, Mariana, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos y gracias por esta invitación inesperada. Bueno, acá no hay una cuarentena obligatoria. Lo que hay es un pedido de aislamiento social voluntario. Entonces lo que se le pide a la gente es que se quede en sus casas. Se han dado algunas facilidades, por ejemplo, para los funcionarios públicos mayores de 65 años, o que tengan algunas enfermedades que puedan agravar el COVID-19. Se les ha dado licencias, se suspendieron las clases, tanto públicas como privadas, en todas las ramas, primaria, secundaria y la universidad. Se suspendieron todos los espectáculos públicos, por ejemplo, y se ha instado a cerrar los comercios. Se habían suspendido también las actividades en la construcción, que ahora se reactivaron. Pero si yo quiero salir, ir a la plaza, ir a caminar, qué sé yo, puedo. De todas maneras, ha habido como un acatamiento bastante importante a la medida, o sea, bajó mucho la circulación en la calle, en Montevideo y en todo el país. Pero si salís no te va a pasar nada, la policía no te pide documentos ni te dice que no podés. Otra medida que tomó el gobierno con esta pandemia fue, para hacer frente a la crisis, crear un fondo, el Fondo Coronavirus, que se nutre en parte con el resultado de la rebaja salarial que él hizo a los funcionarios públicos, funcionarios activos o jubilados, de entre el 5 y el 20%, para todos aquellos funcionarios o jubilados que ganen de 80.000 pesos
para arriba. Cuando se le planteó la posibilidad de gravar el capital nacional o extranjero, el gobierno dijo que no, porque el gran capital era el que nos iba a sacar de la crisis. Y también lo dijo cuando se habló de los privados, de por qué los privados no contribuían de la misma manera que estaba contribuyendo el sector público con el recorte del salario. Lo que dijo es que ellos ya estaban sufriendo la crisis porque la crisis estaba pegando en el sector privado y estaba teniendo que mandar gente a seguros de paro. Entonces consideraban que ya estaba como suficientemente cumplido el sector. Y de los ministros y funcionarios de gobierno, ¿ellos se rebajaron también sus salarios? Ellos sí. Todos, desde el presidente para abajo, todos los cargos de confianza y los parlamentarios, tanto a nivel nacional como los intendentes en cada departamento y los cargos de confianza de cada departamento, también se rebajaron, sí, eso sí. Es por 2 meses esta rebaja, y en realidad es una rebaja que se la considera más bien simbólica, porque en total se logran obtener 12 millones de dólares cuando se necesitan 400 para ese fondo. Entonces es como nada, medio inexplicable el porqué. Sobre todo eso, de que sea para un sector de la población y para otro que tiene ingresos iguales o superiores, ¿no? Porque hay ingresos en el sector privado que son bastante superiores a los 80.000 pesos por mes. Bueno, ahí ya no corre la rebaja. En relación a una ley de medios, también hay un proyecto para una nueva ley. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Sí, este proyecto estaba en principio metido dentro de la ley de urgente consideración. Decidieron sacarlo y presentarlo como un proyecto aparte, que lo que hace básicamente es volver atrás, desandar algunas de las cosas que figuran en la ley actual, que es una ley también del gobierno anterior, de los gobiernos del Frente Amplio. Y el tema central en este proyecto es que el anterior evitaba el conglomerado de medios, ¿no? Había un límite que era de tres medios, 3 señales por persona o por grupo, y ahora eso se llevaría a 8 señales, 4 de televisión y 4 radiofónicas por persona, y se quita el concepto de grupo económico, ¿no? Entonces, ahora cada persona puede tener 8, y se juntan 2, 3 personas y pueden tener 16 o más. La idea de grupo económico no existe más. Hay otros aspectos como quitar la posibilidad de propaganda gratuita a los partidos políticos durante campañas electorales, que eso lo que había favorecido era que pequeños partidos llegaran a la televisión, ¿no? con sus propuestas, y ahora eso se sacaría un órgano de asesoramiento para otorgar las frecuencias, donde estaban las organizaciones de la sociedad civil. Eso ahora queda en manos del Poder Ejecutivo. Se saca también un órgano que asesoraba para los medios públicos, donde estaban los trabajadores, el sindicato de la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, no sé, como ciertos organismos que daban garantías, ¿no? de poder estar al tanto e intervenir, aunque sea con recomendaciones en cuanto a lo que hace a los medios, ¿no? ¿Y ha habido reacciones ya de la prensa independiente, de la población en general?
No, te diría que más bien no, o sea, han aparecido artículos, pero no es un tema que esté como en la agenda del ciudadano común todavía. Se presentó, creo que la semana pasada, y en medio de toda esta pandemia también pasa que llegan proyectos o se toman decisiones que pasan bastante desapercibidas, ¿no? Es uno de los riesgos de todo Sí. esto. Hay un bombardeo constante de información sobre la pandemia en Uruguay y en el mundo, y esto queda como perdido en medio de toda la información. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sally, y saludos para todos. Gracias. Hoje a gente está aqui com a participação da Dara Espina, que é cabeleireira, e a gente vai conversar um pouco sobre como é ser trabalhadora autônoma em pandemia, né, Dara? Tudo bem? Oi, Jana, tudo bom? Tudo certo. E aí, quais estratégias que você tem utilizado aí para continuar com o teu trabalho nessa pandemia aí? Então, aconteceu, tipo assim, meu trabalho é essencialmente baseado no contato. Então, foi um ponto realmente de inflexão no e agora, né? O que a gente vai fazer nesse contexto? Eu tive uma saída muito rápida, emergencial, que foi de fazer vários cortes. Eu fiz mais ou menos uma estimativa de quantos cortes eu poderia vender antecipados para fazer tipo um crowdfunding para essa época. Então, eu consegui reunir de clientes fixas e pessoas que acreditam no meu trabalho uma quantidade de dinheiro para passar um pouco de tempo sem trabalhar, para que eu possa voltar a trabalhar e atender essas pessoas, enfim, conseguir recuperar um pouco rebolado. Óbvio que é tipo um adesivo, né? Não é algo que seja o que seriam meus ingressos normalmente se eu estivesse trabalhando, mas eu acho que nesse momento o que veio muito, assim, o que escancarou foi que a gente precisa, é a maior crise que está sendo vivida pela nossa geração e pela geração dos nossos pais. Os nossos avós pegaram guerras, mas, tipo, é muito grave, então a gente precisa rever os nossos consumos, rever a nossa estilo de vida. Então, tipo, para mim agora acho que é isso, né? Então, vamos ver com menos por enquanto, ok? Uhum. E você tem conseguido encontrar pessoas? Então, você está fazendo o seu trabalho normalmente, assim, até dentro das regularidades de segurança? Então, eu tô sendo muito prudente com relação ao contato, porque eu vejo como espelhos outros países e eu sou, tipo, eu não consigo imaginar meu trabalho sem o contato. Então, como eu vou ficar de frente para as pessoas e chegar muito perto e corta, e você passa muito tempo, eu passo 1 hora perto de cada pessoa, conversando perto dela, cortando a franja. Então, tipo assim, agora eu não estou executando meu trabalho. Eu estou realmente parada, estudando muito para ter outras saídas para depois do rolê, mas por enquanto eu estou, tipo assim, até com alguns projetos em mente para fazer coisas teledirigidas e tal, só que por enquanto eu estou realmente pensando que vale a pena segurar o rojão esses dias, mas assim, eu estou vendo iniciativas, algumas iniciativas de pessoas que estão voltando aos poucos com critérios de atender só pessoas que estão em quarentena, pessoas que estão. E eu acho que talvez dentro de não tanto tempo seja uma opção para mim. Mas agora eu tô realmente sendo super mantendo a medida. Bom, que bom. Continue assim, eu acho, né? E como que você está lidando aí com essa sensação de ter que produzir? Eu acho que como trabalhadora autônoma, você por você, né? Como que você está lidando com essa sensação de ter que produzir e estar em pandemia? Tá em isolamento, eu acho que esse né? é o cerne. Eu acho que esse é o cerne, Jana. Eu acho que, tipo, real que a gente vem de um ritmo insano e a gente precisa produzir. Eu tô, pessoalmente, Dara, com uma questão com o Instagram. Como o Instagram é a minha principal fonte de comunicação de trabalho e é por onde eu apresento meu trabalho, eu não tô nem entrando no Instagram, porque eu vejo muita coisa de trabalho. Eu morro de vontade de trabalhar, porque eu gosto do meu trabalho, eu quero executar ele, eu quero fazer ele.
Só que eu vejo, tipo, cortes de cabelo, pessoas cortando o cabelo, e isso me provoca uma ansiedade horrível e me provoca, tipo, um gatilho de você precisa produzir, você tem que produzir. E agora, sinceramente, eu acho que o momento é de refletir sobre isso, é de falar, cara, eu vou ter que assumir o rojão de dar 2 passos atrás, ou 20, talvez, e assumir que o momento não é sobre mim, é sobre algo maior, e eu preciso lidar com essa ansiedade, dessa expectativa da exigência de produção. Então, tá sendo... Esse, para mim, é o cerne, assim, aromaterapia, estudar outras coisas, abrir a mente para outras coisas que estavam estacionadas na minha vida, porque o trabalho é o carro-chefe, mas real para mim que é, tipo, o eixo. Sim. Então, divulga um pouco aí do seu trabalho, de repente o seu Insta, você ainda está produzindo esses vários cortes? Então, eu tô mais com dicas de como tratar o cabelo em casa, coisas naturais, porque o meu trabalho é essencialmente pautado pela beleza natural. Cabelos naturais de pessoas reais é o meu slogan da minha marca. Só que é isso, como eu não tô atendendo as pessoas agora, pelo menos por enquanto, eu tô esperando esse, né? Tipo, estou esperando o que todas nós estamos esperando. Então, com esse respeito, eu estou fazendo alguns outros tipos de conteúdo, como tratar o cabelo de forma natural. Agora, esses dias, eu estou realmente, tipo, meio que fora, mas é Cachos da Dara, o meu Instagram. E eu sempre tento trazer reflexões sobre a beleza natural, sobre nossa relação com o cabelo como corpo político, beleza e corpo, beleza crua, e o nosso lugar na sociedade enquanto mulheres, assim, reais, né? Através da beleza e do cabelo. Bem legal, Dara. Obrigada por compartilhar um pouquinho aí das tuas vivências, né? A gente não está num tempo muito fácil. Eu acho que muita gente não está sabendo o que fazer mesmo. Acho que é algo histórico que a gente está passando, né? Então, te agradeço aí pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vinda no Portal Desacato. A gente se encontra novamente semana que vem? Sim, sim. Muito obrigada, Diana. Obrigada por me dar essa voz. Massa. Tamo junto. E vocês continuem aí com o JTT Diário Fica em Casa. Tchau, Dara. Até mais. Tchau. Alô, audiência do Portal Desacato, Jana Machado, leitores e leitoras que acompanham o JTT Fica em Casa. Vocês sabem que a dupla Bolsonaro-Trump não tem sido de nenhuma felicidade para o Brasil, mas também não para os Estados Unidos. E que alguns governadores, alguns prefeitos têm que brigar duramente todos os dias para que não morra mais gente, além daquela que já morre com os dados subestimados que temos, pelo menos aqui no Brasil. A curva começa a se achatar em Nova York, na mesma medida que cresce aqui no Brasil. Sobre tudo isso, vamos conversar com a ativista social, humanista e jornalista Andrea Wiesel, em Nova York. Bom dia, Andrea. Bom dia, pessoal. É um prazer falar com a Desacato e na luta aqui de Nova York. E na luta, começa a se achatar a curva da Covid-19 em Nova York. O isolamento social começa, apesar do Donald Trump, a cumprir sua função de prevenção. É isso? Bom, para mim, o Donald Trump cumpre a função de genocida, quando ele, inclusive, recomenda que as pessoas tomem água sanitária e álcool em gel para poder eliminar lâmpadas de ultravioleta para eliminar a Covid-19. Mas, sim, a curva já começa a se achatar, como dizem principalmente o governador e o prefeito de Nova York, mas de uma forma ainda muito alta. Ela está achatando, mas o número de mortes ainda é muito alto. Ontem foram 363 mortes, o que já tivemos 1.000
né? E poucas mortes num dia. Então, de certa forma, e o que tem caído paulatinamente uma média de 30 pessoas por dia de mortes. Há diminuído o número de pessoas hospitalizadas com COVID e também de intubações. O que aparece cientificamente é que com a intubação, quanto mais tempo as pessoas estão intubadas, menor a chance de sobrevivência. Então, talvez agora que eles estão fazendo mais testes, os testes são, as pessoas podem ir ao médico e fazer um teste, esse protocolo da internação não chega no momento de tanta crise. Mas verídico, é fato, que isso não teria acontecido se a cidade não tivesse ficado em casa. Eu moro no Chelsea, que é uma área bem movimentada da cidade. Eu moro no 25º andar. Da minha casa, eu vejo como uns 10 quarteirões. Se eu olhar agora lá fora, você vai contar no máximo 5 pessoas. Não tem gente. As pessoas estão em casa e as pessoas estão usando máscara ou um pano. Porque o que eles falam, se não tem máscara, pega um cachecol e põe. O importante é que você não expire ou inspire qualquer coisa, porque você... eu não tenho nada. Então, você pode pegar. Ou talvez você esteja uma pessoa de contágio inativo. Você vai só carregar, você é portador do vírus. Vai ser um portador do vírus sem saber, isso é possível. Então, assim, é uma questão de responsabilidade social, é uma questão de humanismo, e as pessoas têm realmente que ficar em casa, aqui, aí. E a outra coisa que mostra que é maravilhoso, por exemplo, eu moro em Nova York há 30 anos, hoje está nublado, mas a gente está vendo estrela no céu de Nova York, à noite, porque a poluição baixou, sabe? E como aí os bichos estão saindo, na Pampulha, em Belo Horizonte, os jacarés estão passeando na orla. Isso, sabe? Isso é um sinal de que a gente está abusando muito dessa terra e que, de repente, se tem males que vêm para bem, vamos aprender a lição que esse Covid está dando. Vamos consumir menos, vamos ter mais tranquilidade e vamos ser mais generosos uns com os outros. Consumir apenas o necessário. Como tem sido a vida dos latinos na última semana, dos hispanos, lá em Nova York? Né? Em Nova York, os latinos e os negros são a grande população atingida. Dá uma diferença de os latinos, no último número, acho que eram 33%, 34%, os negros 28% e o resto distribuído por aí. E o que acontece? O povo latino e o povo negro é o povo que pega no duro, é o povo que trabalha no essencial, é quem faz limpeza, é quem maneja trem, e as pessoas que são mais expostas, as pessoas que não têm economia para poder ficar em casa. E a outra coisa é a concentração de população, né? Nós, famílias latinas, a gente agrega. E uma das questões que o vírus gosta é desse pouco espaço entre as pessoas. São grandes concentrações, os projetos habitacionais, onde uma grande parte da população latina mora e da população negra, tem uma qualidade, sabe, baixa de manutenção, limpeza e tal, porque é aquilo, nós, em qualquer lugar do mundo, nós, quando eu falo, porque eu me considero uma latina, tá? Existem brasileiros que não se acham hispanos, eles colocam brasileiros e hispanos, que nada, sabe? A gente está todo mundo, aqui, nenhum de nós é branco. E não interessa a cor da minha pele, não interessa se eu sou loura de olho azul. Na hora que eu abro a boca, eu não sou, mas na hora que eu abro a boca, se eu venho da América Latina, Brasil, Uruguai, Chile, eu sou latina. De ascendência branca, mas latina, hispana. E o termo usado é hispano, né?
E então é o povo mais impactado. Mas, finalmente, pelo menos para este primeiro encontro, que nos resta um minutinho, qual é a diferença do sistema de saúde privado, sistema público, e que interferência teve isso em Nova York? Eu acho que, bom, primeiro aqui o sistema é um sistema particular. Mas uma coisa que o governo de Nova York, tanto da cidade... Sim, mas eles imediatamente criaram um sistema único de saúde. Isso. Eles falaram que ninguém fica sem atendimento. Eu acho que é outra coisa dos males que vem para bem. E nisso eu posso até te sugerir uma enfermeira para falar mais disso, como a defensora do Sul. A questão é a seguinte: o que esse Covid trouxe é uma necessidade de solidariedade. O Sistema Único de Saúde está aí. E não, as pessoas que estão indo para o hospital, elas são atendidas sem custo. Mas muita gente ainda tem medo. E também por isso as mortes. Perfeito. Andrea Wiesel, jornalista, ativista social, humanista. Professora também. E com muito orgulho, pelo visto disso, que está importante. E também radialista, né, na Rádio Pública de Nova York. Enfim, nós vamos conversar mais vezes, Andrea. E a gente te agradece que tenha nos recebido virtualmente na tua casa. Ok? Muito obrigada, bom dia. Fique em casa, minha gente. Abraços virtuais em todos. Bom final de tarde para você que nos acompanha aqui no JTT Especial de Quarentena. Hoje nós vamos conversar com a Priscila Dalla Costa, que é militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular e também atua profissionalmente como auxiliar de creche no município de São Miguel do Oeste. Boa tarde, Priscila. Como está você nessa quarentena? Boa tarde. Então, estamos bem, eu e minha família. A gente está por casa mesmo, desde o mês passado, né, quando começou toda a pandemia. Estamos nos cuidando. Muito bem. Priscila, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente hoje sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras que são auxiliares de creche. Eu sei que a gente teve a informação aí que vários estagiários foram demitidos, inclusive, né, no início dessa pandemia. Tem outros profissionais das áreas das artes, da cultura, que também estão desamparados, inclusive ainda não conseguiram auxílio emergencial. Mas e vocês aí, enquanto auxiliares de creche, como é que está essa situação? Eu soube que ontem vocês tiveram reunião também com a Secretaria de Educação. Contextualiza para a gente um pouquinho disso. Sim. Então, eu atuo como auxiliar de creche, né, como ACT, que é por contrato, assim, até o final do ano, a opção que eu escolhi. Então, desde o dia 19, eles cancelaram as aulas no município. E logo que cancelaram, falaram que seria até ter um novo parecer, uma nova novidade sobre o assunto. Aí, no início do mês, foi emitido uma nota, alguma coisa do gênero, falando que os profissionais de educação, tanto os professores como os auxiliares de creche, estariam de férias. Então, durante esse mês aqui, a gente estaria no nosso período de férias, até o dia 3 do início de maio agora. Aí, ontem, a gente teve uma reunião na Secretaria de Educação, onde nos foi passado 2 propostas para ser feito, porque como o decreto do Estado veio que até o dia 31 de maio, a gente não vai poder voltar para a escola e atuando, trabalhar, voltar a atuar na profissão, né, devido à pandemia. As nossas férias terminariam agora no dia 3, né, de maio. Então, tecnicamente, a gente teria que voltar a trabalhar. Mas como o decreto do Estado não permite, né, e até por conta da pandemia, né, por ser um risco para todos os profissionais, ontem nessa reunião nos foi passado 2 propostas daí. Porque como a gente não vai estar trabalhando, eles falaram que a gente não tem como continuar recebendo por não estar prestando serviço. Então, nos foi passado 2 propostas. Que uma é você continuar recebendo 50% do salário agora, durante os meses que está ocorrendo, né, que a gente está em casa sem trabalhar, e quando voltar a trabalhar por igual período que a gente ficou em casa a partir agora do dia 3 de maio, recebendo 50%. Aí, tipo, se a gente ficar até o dia 31 de maio em casa sem trabalhar e voltar no início de junho, a gente ficou um mês recebendo 50% do salário, então vai ser 2 meses que a gente vai
está recebendo 50%. É tipo um adiantamento que a gente estaria recebendo, né? Sim. Aí foi até questionado sobre a questão se não voltar às aulas, porque como a pandemia não tem uma previsão de quando vai terminar, né? Nos foi passada também, tipo assim, o que vai acontecer se chegar, tipo, agosto, chegar dezembro e a gente não teve mais aulas presenciais e só à distância. Aí, nesse momento, eles falaram que daí teria que ser visto o que ia ser feito. Mas como a gente recebeu, a gente teria que devolver, porque a gente não prestou o serviço, né? Então seria tipo um adiantamento de salário ou um empréstimo. Essa era uma das opções. A outra opção é você ficar sem receber no período que está em casa e quando voltar a trabalhar, você receber 100% do salário normal no final do mês, né? Priscila, como é que funciona, assim, como é que vocês têm dialogado também entre vocês, entre profissionais, né? Essas propostas, elas foram bem aceitas pelos trabalhadores e trabalhadoras? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque também ficar sem o salário, vocês precisam se alimentar. São quantos trabalhadores que estão nessa situação? Então, as auxiliares de creche que estão no regime de ACTs são 43 profissionais, pelo que passaram ontem na reunião. Então, são 43 profissionais que vão ter esse direito de escolha, entre optar pelo receber 50% do salário e daí quando voltar ter que repor isso, ou receber só quando voltar a trabalhar. Eles falaram até que a orientação do Ministério Público, da Direção Estadual, Nacional de Educação, era como a educação infantil não precisa cumprir as 800 horas presenciais de aula, pode ser feita à distância. É o que os professores estão fazendo, né? Atividades à distância. Como a gente é auxiliar de creche, a gente só pode trabalhar presencialmente, né? Porque a gente atua no auxílio ao professor e nas atividades, né? Em sala. Então, não tem o que a gente fazer à distância. Então, o que aconteceu foi que a gente não vai estar trabalhando nesse período. E então, o Ministério, eles foram orientados até a tipo, extinguir o contrato, né? Porque é um contrato que vai até o final do ano, extinguir o contrato agora. Então, a gente seria demitido no papel, receberia todos os direitos e tudo. Só que a prefeitura e o pessoal da Secretaria de Educação até não quis fazer isso, até porque é um desamparo total, assim, completo ao profissional, né? Já é difícil arrumar um emprego, ainda mais no período de pandemia, né? Então, eles deram essas duas opções. A opção também, se alguém quiser arrumar um outro emprego, pedir exoneração de cargo, é bem tranquilo, assim. Aí você paga tudo, assim. Mas os profissionais que querem continuar dependem do término da pandemia, dependem que o Estado regulamente a volta às aulas, né? Na reunião de segunda-feira, a maioria assim, dos profissionais, pelo que eu pude ver, concordaram, assim, mas tem aquela questão, né? Tem gente que tem contas para pagar, então são pessoas que não vão poder abrir mão de receber 50% do salário agora, né? Sim. Então vão ter que, tipo, ir recebendo 50% e quando voltar a trabalhar, continuar recebendo 50%. Mas é uma situação que é sem precedentes, não tem, assim. Foi até comentado, né? Sobre o remanejamento de função, ou fazer, distribuindo, e até ir para a unidade, né, só os auxiliares de creche, prestar atividades lá, só que é um negócio que é tudo controlado e bastante burocrático, pelo que nos passaram, então não seria possível. E segundo que analisaram todas as possibilidades, chegaram a essas duas opções, assim, duas escolhas, né, que não são exatamente escolhas, né? São coisas assim que... Porque o que me preocupa em si é que você, tipo, eu optar por receber os 50% do salário e chegar, tipo, novembro, então passou todos os meses até novembro recebendo metade do salário, daí eu trabalhar só o mês de dezembro. E daí ter que devolver todo o resto do dinheiro que eu recebi até aqui. Então, eu não tenho de onde tirar, né? Assim como a maioria dos empregados ou que estão nessa função. Então, é um risco, assim. Então, a orientação que deram até que por ser mais segura, é que quem tem condições, que opte por ficar sem receber, né? Caramba, é complicado. Quando se referem a direitos de trabalhadores e trabalhadoras, sempre a justificativa é a burocracia, né? Mas, Priscila, muito obrigada pela tua participação no JTT de hoje. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Algum recado? Isso mesmo? Acho que é isso, né? Não tem muito o que falar. A gente meio que tá sem
escolha, né? É uma escolha mascarada, assim, porque o decreto de estado diz que é até o dia 31 de maio, né? Mas a gente não sabe se vai ser prorrogado. Ontem até falaram na reunião que é possível que até agosto esteja suspenso as aulas. Então é até agosto que eu vou estar recebendo, eu vou estar em casa, sem um trabalho. E se já era difícil arrumar um emprego antes, imagina agora, né? Então é complicado, assim. E a maioria dos trabalhadores estão nessa mesma situação, né? Então é um desamparo, assim, que não... tipo, eu tô de braços atados, assim, como a maioria, né? Sim, é uma situação bem complexa. Mas, Priscila, um grande beijo. Cuide-se muito, você, sua família. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Audiência do JTT Fica em Casa. Olá, Jana, Raul, Helenira. Estamos aqui com a presença novamente da professora Maria de Lourdes Mina, para a gente falar de uma questão especial, que tem sido uma pauta já recorrente aqui no nosso jornal, que é falar dessa ilusão chamada educação à distância. A Maria de Lourdes é professora de educação quilombola e é coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina. Tudo bem, Lurdinha? Tudo bem. Então, eu queria que você comentasse, porque essa proposta de educação à distância está vindo como um pacote fechado nesse momento de pandemia. E como é que isso chegou e como é que isso está sendo discutido nas comunidades quilombolas? Então, quando eu não sei nem como classificar, porque não é educação à distância. Educação à distância é toda uma outra metodologia, uma estrutura necessária que não temos nem na educação formal, nem muito menos na educação quilombola. Para nós foi chegou como uma bomba, olha, isso não é possível, né? Como fazer então? E as pressões que a gente recebeu para que a gente efetivasse atividades, encaminhasse atividades através dos celulares e tal, para os nossos estudantes quilombolas. E aí não foi só uma questão da educação quilombola, das duas comunidades aqui, né? Da comunidade da Queimada e da Vidal Martins, da comunidade Vidal Martins, do Rio Vermelho, né? Foi de todo o estado. Então, de imediato, e porque, na realidade, a educação quilombola ela não acontece só aqui, né? Ela é uma modalidade, né, que está vinculada ao EJA, mas ela é uma modalidade que teria que ter uma outra estrutura própria para ela. Como o Estado não fez, então, a gente está ligado ao EJA. E o EJA, claro, tem uma proposta única. Então, nós tivemos que chamar todas as comunidades, né, as coordenadoras, os professores da quilombolas, e discutir em conjunto essa questão. E aí, assim, se aqui para nós é difícil, imagina o que é para a comunidade da Invernada dos Negros, que 60% não tem energia elétrica. O que é para a comunidade de São Roque, né, que 40% não tem energia elétrica. Então, assim, realmente não entender que esse Estado tem uma diversidade e que essa diversidade está em desigualdade, né? Como que estabelece uma política única, né? Sem levar em consideração todas essas desigualdades, essas diferenças, essa diversidade que existe. Então, foi assim, a gente fez um documento, encaminhamos o documento para o secretário, dizendo para ele, né, cada comunidade falou da sua dificuldade, né? Por que não, né? E aí mandamos documento, o documento a gente não obteve resposta, mas ficamos sabendo que a gente tinha que ter uma proposta. Se não dá para dar aula à distância, o que é que nós propomos? Né? E a gente propôs, sim, a gente propôs capacitação, porque a gente tem temos, né,
uma sentença judicial que diz que o Estado tem que garantir a capacitação inicialmente semestral e mais para chegar a bimestral da educação quilombola. Então, a gente mandou essa outra proposta. Estamos aguardando a resposta. Mas o que essa pandemia revela, mais uma vez, para nós, é a falta de uma política de educação que atenda à diversidade desse Estado, né? Que atenda à diversidade desse município, né? E como que falta a compreensão dos técnicos, né? Da direção da educação do Estado, como falta compreender o que é essa diversidade, o que são as comunidades. Mesmo aqui, né? Nós estamos há mais de 4 anos ali com a educação quilombola agora efetivada pelo Estado. Os técnicos não vão até a comunidade do Morro do Mocotó, Morro da Queimada, para entender o que é, quais são as dificuldades daquelas pessoas, né? E o efeito da educação para a vida dessas pessoas. Então, as dificuldades são intensas e a luta é permanente. Correto, Lourdinha. Agradeço muito essa informação, essa avaliação, porque em vários setores, para as mais diversas, né, realidades, né, a educação, a distância tem se mostrado uma grande falácia, né, diante desse histórico. Então, eu agradeço que você tenha trazido a realidade agora das comunidades quilombolas enfrentando essa problemática. Eu agradeço mais uma vez a presença aqui no JTT Fique em Casa e voltaremos a entrar em contato para a gente continuar repassando, né, mais detalhes e as denúncias que forem necessárias e as informações que forem importantes aí para vocês. Tá bom, Lourdinha? Ok. Tá bom, agora nos achamos, né? Exatamente. Ficamos em casa, né? Ficamos em casa para nos resguardarmos para as próximas lutas. E muito obrigada, tá? Por essa oportunidade, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Outro, tchau. Pois então, todos nós temos histórias com relação ao nosso portal de desacato. É uma história longa, né? São 13 anos a audiência do JTT Fica em Casa. E hoje, até para dar um alô aos trabalhadores, que amanhã, todos os trabalhadores do mundo, que amanhã temos mais um dia no Sul, trabalhadores e trabalhadoras, está por aí nosso Will Ribeiro. Ele vai contar como entrou em desacato, como chegou a desacato. Isso é uma coisa que eu não sei, vamos saber juntos. E de fato, é verdade, olhem para mim, olhem no meu olho. Tudo bom, Guigo? Tudo bem, bom dia, como estão todos? Esperando tuas histórias, tua música às vezes, mas hoje a história tem a ver com a gente. E eu fico muito feliz de escutá-la, ter o privilégio junto com a audiência de saber qual é a tua história com desacato, porque eu não sabia. Não sei, aliás. Tal como para mim é um privilégio partilhar essa história, né? Daqueles acasos maravilhosos que a vida traz. Não dá para contar a história da minha entrada no desacato sem falar da Luciane Ressieri. Companheira, maravilha. Maravilhosa. Minha escritora, com todo respeito a todas as outras, minha escritora preferida no Brasil. Não, maravilhosa, uma mulher assim, que tem... Nossa, ela essa sensibilidade, essa escrita, né? Eu e Luciane nos conhecemos na universidade, né? E na época que eu entrei no desacato, cara, eu tava... né, escritor, enfim, tentando publicar livro, fazendo campanha, não sei o que lá, e faz campanha aqui, divulga ali, fala com não sei quem. E assim eu cheguei à Lu, nos reencontramos digitalmente. E eu mostrei a campanha para ela tal, e foi muito interessante, porque assim que eu mostrei, eu falei, pô, tô tentando publicar um livro, fazendo campanha, não sei o que tal. Ela falou, pô, vou te apresentar pro Raul. Veja como a vida é. Eu falei, que Raul tal, desacato, beleza. Fui lá, fiz um texto, escrevi sobre... Isso foi no começo de 2018. Eu fiz um texto que chamava Intervenção, que questionava, falava sobre as intervenções militares no Rio de Janeiro. E mandei, né? Falei, pô, que massa, né? Pô, vamos publicar meu texto, que legal, tal. Aquela, né, coisa... feliz e honrada.
Pois bem, envio para vocês o trabalho, né, achando que seria uma publicação. Entro para ver como que está essa publicação, se foi feita, e tinha um lugarzinho com o meu nome no portal. Falei, poxa, peraí, né? E assim começa essa história, assim começa essa parceria maravilhosa com vocês. Não poderia contar essa história, esses acasos maravilhosos da vida, sem citar a Luciane, né? Uma pessoa que outro dia eu falava, pô, você não sabe como você foi importante para mim, não sei o que lá. Maravilhosa. Luciane é companheira nossa. Estes últimos dois, praticamente os últimos 2 anos tem escrito com a gente, mas Luciane, além de ser uma escritora primorosa, é uma personagem incrível. A história toda dela, muito vinculada à ferrovia também, né, através do pai. Com uma filha excepcional, assim, uma criatura maravilhosa, né, que esteve aqui nos visitando, a Ana Luísa. A gente tem um carinho muito grande pela Luciane, porque Luciane significou muito os nossos sonhos. Quando a gente só discutia política, aparece Urda Klüger, aqui em Santa Catarina, Luciane, naquele tempo, Luciane Recebe Godoy, né? Uhum. Ela escrevia com esse outro sobrenome. E aparece lá, eu não me lembro se já estava em Jacareí, acho que já estava em Jacareí nessa época. E aparece a Luciane, eu estou falando de 2007, Igor, 2007. 7. A história da Luciane anda paralela com o Portal Desacato. Sempre andou paralela com o Portal Desacato. Ela aparece junto com a Jorgelina, no Rio de Janeiro. Aí aparece toda essa gente maravilhosa. Sim. Um pouco de alívio, um pouco realmente todo política. A política nacional, latino-americana, internacional, mas era todo política. Eram textos muito grandes da época, com um formato mais precário, né? mais inicial. E ela animou-se e esteve aqui em Florianópolis. Foi uma grande alegria receber aqui a Luciane. E ficamos irmanados para sempre. Luciane, escreva ou não escreva, para nós é nossa ícone literária. Assim, insisto, sem desprezar todas as outras companheiras e companheiros que escrevem maravilhosamente. Me refiro não em termos de literatura política, literatura propriamente dita, sobretudo crônica do cotidiano, né? Eu tive a sorte, inclusive, também de prefaciar algumas publicações da Luciane também. E ela nos deu este presente. Então, ele agora não está com frequência, mas está o Rio Viveiro, né? Pois é. E muito feliz em estar junto nesses 2 anos. É muito difícil a gente não contar nossas histórias sem que a gente cite essas pessoas que foram importantes, né? Então, esse espaço para que eu conte essa história cheia de acasos e que resultou em algo tão bonito, não poderia deixar de ser contada sem a presença da Lu nessa pauta. E o quão importante ela foi para nós, e é para nós. E é para nós. Para concluir nossa conversa de hoje tão bonita, tão me enche de alegria, uma saudação para os trabalhadores e trabalhadoras para amanhã, Guilherme. Saudações, força, luta, resistência. O caminho é árduo, mas a gente segue firme e forte. Pois então, o trabalhador Guilherme Ribeiro, multiartista, que veio pela mão maravilhosa da Luciane Recebe, esteve com você. Continua amanhã o JTT. Fique em casa. Amanhã é nosso dia, viu? Fique em casa, aí para refletir. Aproveite o isolamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.